pessoal, eu sou a Mayara e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar aqui no canal comentando sobre a minha experiência lendo O Senhor dos Anéis pela primeira vez. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a Sociedade do Anel. Como esse vídeo vai ser nesse formato mais de conversa mesmo, não vai ser exatamente uma resenha como eu geralmente faço, ele vai ter spoilers. Então assim, se você não quer spoilers do livro, eu já queria fazer um rápido comentário de que assim, eu indico a Sociedade do Anel pra todo mundo. Eu acho que as únicas pessoas que eu não indicaria esse livro, porque eu gostei muito, são pessoas que não gostam de livros muito descritivos, porque realmente a escrita do Tolkien é muito descritiva. Então se você não curte muito essa questão, esse estilo de escrita, eu não sei se vai ser um livro pra você, mas fora isso, eu realmente indico esse livro pra todo mundo. E se eu fizesse uma resenha, eu não sei como eu poderia fazer criticamente, comentar essas coisas, e por isso que eu resolvi fazer o vídeo nesse formato de conversa mesmo. E aí eu peguei alguns pontos específicos da história e eu vou fazer os meus comentários sobre eles, pensamentos que eu tive enquanto eu lia. Eu nem fiz muitas anotações quando eu tava me preparando pra esse vídeo, eu só aproveitei a experiência mesmo de ler esse livro, só que eu queria conversar sobre ele com vocês. Eu sei que muita gente já leu O Senhor dos Anéis. Eu sei que, assim, os fãs do Tolkien, eles são meio fervorosos em relação às opiniões das outras pessoas. Então, se você tem alguma opinião diferente da minha, que eu vou falar nesse vídeo, por favor, entenda que tá tudo bem você ter a sua opinião e tá tudo bem eu ter a minha. Não me mate nos comentários se eu falar que eu não gostei de algum personagem. E também não me matem por pronúncias erradas, porque eu provavelmente vou pronunciar um monte de coisa errada aqui, dos lugares que o Tolkien criou, até mesmo dos nomes dos personagens, mas assim, estou entrando nesse universo do Senhor dos Anéis agora. Eu já tinha lido Hobbit, mas eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso já já. Eu só queria fazer essa introdução mesmo, falando que infelizmente a única forma que eu pensei pra gravar esse vídeo é nesse formato com spoilers. Então assim, se você ainda não leu o livro, fique à sua conta e risco pra assistir o vídeo. E se você já leu, vamos assistir e converse comigo nos comentários sobre o que você acha desse primeiro livro. Eu acho que a primeira coisa que eu precisava comentar é um pouquinho dessa minha história com O Senhor dos Anéis, que não é muito grande, mas eu já tinha lido O Hobbit. Inclusive, eu acredito que eu vi a trilogia antes de assistir o primeiro filme do Hobbit, e eu vi a trilogia original dos 3 filmes, e eu era super novinha, eu devia ter uns 11, 12 anos, e eu fiquei apaixonada, só que eu falei, meu Deus, eu quero muito ler os livros, e eu só vou ver esses filmes de novo quando eu ler os livros. E aí estamos aqui, eu já tenho 20 anos e eu não tinha lido ainda esses livros e eu nunca mais revi os filmes porque eu realmente queria cumprir essa promessa de só ver os filmes de novo depois que eu ler os livros. E aí eu lembro que eu vi esses filmes, amei, eu lembro, tenho muito clara essa lembrança de ver cada um dos filmes em um dia seguido, 3 dias seguidos, só assistindo essa trilogia, fiquei apaixonada. E aí lançaram os filmes do Hobbit. Eu não tinha lido o livro ainda e eu fui ver o primeiro filme no cinema. E aí, quando eu saí do cinema também, pra você ver que toda a minha história com o Senhor dos Anéis ficou muito gravado na minha memória esses momentos, porque eu lembro que eu saí do cinema e aí eu comprei O Hobbit, o livro, essa edição que até um tempo atrás era o livro mais caro da minha estante, custou 50 reais na época, o que eu acho caro até hoje pra um livro. É uma edição comemorativa de 75 anos, eu adoro ela, eu amo essa capa, e eu adoro ela porque foi um livro que eu li, que foi muito mágico, eu tenho muito carinho por essa história. Eu não sei qual vai ser a minha opinião em relação ao final da trilogia, se eu vou amar mais a trilogia do que esse livro, porque ele é realmente muito especial. Tem capítulos aqui que eu considero, tipo, melhores capítulos da literatura, aquele Adivinhas no Escuro, eu nunca esqueci esse capítulo. Se você já leu o Hobbit, você sabe qual é. E assim, eu sei que muita gente vai perguntar, Mayara, já me perguntaram no Instagram, inclusive, Mayara, eu leio o Hobbit primeiro antes de ler O Senhor dos Anéis? E eu diria que sim, porque os acontecimentos do Senhor dos Anéis, pelo menos na Sociedade do Anel, são alguns anos depois do Hobbit. Então ter lido esse livro traz uma experiência muito legal, porque você sente a nostalgia dos personagens pelo que acontece aqui. E o que acontece aqui, eu acho que eu preciso fazer um breve comentário, porque provavelmente se você tá aqui no vídeo, você viu, já leu esse livro, ou talvez você só tenha lido O Senhor dos Anéis. Então, o que acontece aqui é que a gente tem o Bilbo, que é esse hobbit super rabugento, que gosta de ficar na dele. Inclusive eu comentei no Twitter que é muito engraçado a relação do Bilbo com aventuras nesse livro e na Sociedade do Anel. Mas aí a gente tem o Bilbo, que é um hobbit que gosta de ficar na dele e tal, aí chega esse mago, o Gandalf, lá na casa dele, que ele já conhecia, e chama ele pra uma aventura, porque eles estão precisando de um hobbit pra ser um ladrão, pra roubar umas coisas de um dragão, e aí o Bilbo vai. E aí tem toda essa história cheia de aventuras aqui nesse livro, e uma dessas aventuras, que inclusive é no capítulo de Adivinhas no Escuro, o Bilbo, ele vai achar um anel que é capaz de deixar ele invisível. E aí ele rouba esse anel de outra criatura que
tinha esse anel antes, né, que é o Sméagol. E aí quando ele rouba esse anel, ele continua a aventura dele e esse anel vira tipo uma pequena parte da história, não é a grande parte da história do Hobbit, não é o Anel. Só que aí, anos depois, a gente começa a história da Sociedade do Anel. E aqui o Anel vai ser muito importante, porque anos depois tá lá o Bilbo na casa dele, depois de passar por todas as aventuras do Hobbit, começa esse livro aqui na festa de aniversário do Bilbo, e a gente descobre que o Bilbo meio que adotou um outro Hobbit, que é o Frodo, e o Frodo meio que vira o herdeiro do Bilbo. E aí o Bilbo fez essa festa de aniversário enorme, convidou um monte de hobbits lá, convidou o Gandalf, um monte de gente. E aí, nessa festa, ele decide que vai ser, tipo, ele fez tudo isso porque vai ser o último momento dele ali no condado, na Vila dos Hobbits, e aí ele desaparece no final e vai embora e vai viver mais aventuras, é isso que a gente sabe no começo da história. E aí ele vai deixar tudo pro Frodo, inclusive o anel. Então, depois de um tempo que teve essa festa de aniversário, o Gandalf volta pra casa lá do Bilbo, que está o Frodo morando lá no momento, e conta pra ele toda a história do anel, né? E porque esse anel é muito importante e porque que eles têm que destruir o anel, porque esse anel é do Sauron, que é tipo essa entidade de certa forma agora. Toda uma história por trás do anel que eu não vou entrar em detalhes, por enquanto pelo menos. E aí ele conta pro Frodo que ele vai precisar ser esse portador do anel e sair numa aventura para tentar destruir esse anel ou decidir o que fazer com ele. E aí que vai começar a história da trilogia do Senhor dos Anéis. Essa trilogia foi idealizada para ser um livro único. Então, nessa edição aqui, que é a Sociedade do Anel, que foi dividido na época, os editores, se eu não me engano, pediram pro Tolkien fazer essa divisão, ele vai ser dividido em 2 livros. Então a gente tem os acontecimentos do livro 1 e do livro 2 na Sociedade do Anel. É um pouquinho complicado, mas depois que você lê, você pega facinho como isso acontece. E aí, vamos começar agora a conversar um pouco sobre essa primeira parte desse livro aqui, né, da Sociedade do Anel. Eu acho que uma das coisas que mais marca aqui é essa apresentação para esses hobbits, porque no Hobbit, no livro O Hobbit, a gente tem só o Bilbo como um hobbit principal ali, o resto dos personagens são de outras raças, são anões, os magos, os elfos, e a gente só tem o Bilbo como hobbit mesmo. Aqui não, aqui a gente vai ter 4 personagens além do Bilbo, que são os grandes principais. O primeiro é, claro, o Frodo. E eu já vou começar com uma opinião um pouquinho, talvez, impopular sobre o Frodo. Porque, assim, isso mudou um pouquinho ao longo da história, mas essa primeira impressão que eu tive do Frodo, inclusive mudou bem no finalzinho, que eu vou chegar a comentar. Essa primeira impressão que eu tive é que ele sofre de uma síndrome que eu inventei, nem sei se isso existe, mas é a síndrome do personagem principal. Porque a personalidade do Frodo nesse começo até o meio da história é ser esse personagem que tem o fardo de carregar o anel e ele não tem outros traços que fizeram com que eu me apegasse mais a ele. O Bilbo, por exemplo, que assim, eu não canso de falar do Bilbo, porque eu amo esse personagem, é um dos meus personagens favoritos da literatura. Eu adoro como ele é rabugento e como ele não simplesmente segue o que os outros mandam, ele vai fazer o que ele acha que é mais correto naquele momento, ou o que ele quer mesmo, ele nem sempre vai seguir o que os outros falam, e eu sinto que o Frodo, pelo menos no começo dessa história, não faz isso. Ele meio que só vai deixando a história levar ele, e é aquela coisa de ser o personagem principal, se ele não fazer isso, a história não ia andar, né? Inclusive, eu, na verdade, achei que ele tinha alguns traços, mas também não foram traços que eu curti muito. Tipo, o Frodo é muito preguiçoso. Eu achei isso muito engraçado, inclusive, que ele tipo, tem umas cenas lá que ele fala: ah, não, porque se a gente tivesse levantado mais cedo, a gente já poderia ter saído. Aí os outros hobbits que estão com ele falam: não, se você tivesse levantado mais cedo, né? Porque todo mundo aqui já tinha levantado. Então eu achei isso muito engraçado, mas ele não foi um personagem, assim, que eu morri de amores por ele. Eu acho que se fosse uma história só seguindo o Frodo sozinho, eu não sei se eu teria gostado tanto como eu gostei. Mas a gente também tem outros hobbits ali com ele. A gente tem o Sam, que é meio que um jardineiro ali, era do Bilbo e agora ficou pra casa do Frodo, e aí ele continuou como jardineiro, e ele é tipo um dos melhores amigos do Frodo, e ele é aquele amigo que é extremamente leal, ele vai fazer tudo pelo Frodo, independente dele ter que se colocar em perigo. E ele é um personagem muito fofo, que eu acho que é impossível você não gostar dele. Você às vezes fica tipo, por que ele é tão leal a esse outro personagem? Mas eu acho que as ações dele vão mostrando por que ele é assim, e eu adoro ele. Eu acho muito gostoso acompanhar ele e acompanhar a mágica pelos olhos dele de sair do condado quando eles saem, porque é tudo muito mágico pra ele, que sempre queria conhecer os elfos, por exemplo. Então é um personagem que eu gostei bastante, foi o Sam. O outro hobbit que a gente também vai acompanhar ao longo dessa história é o Merry, e eu não tenho muitos comentários pra fazer sobre esse personagem. Ele é
eu acho que é um personagem que não me marcou o suficiente pra mim ficar pensando muito sobre as características dele ou nada do tipo. Mas, além dele, a gente também tem o Pippin, eu não sei como pronunciar o nome dele, é o Peregrine Took, eu acho que é o nome completo dele é assim. E ele, sim, é o meu hobbit favorito até agora, depois do Bilbo, porque eu me divirto muito com esse personagem, ele sempre tem umas tiradas muito boas. Ele também parece ser um personagem, assim, que é muito inteligente, porque ele sempre vai atrás de tentar entender melhor as coisas, e eu acho que eu gostei muito dele por causa disso, e dos hobbits, eu acho que foi o que mais me marcou. Foram as partes que aparecem ele conversando com os outros personagens, com Gandalf até, então eu adorei. Inclusive eu adoro as interações entre o Gandalf e ele, porque eu acho eles muito parecidos, e então eu amei esse personagem realmente em relação a todos os outros hobbits. Nessa primeira parte, uma coisa muito marcante além dos hobbits é a ambientação do condado, porque a gente passa quase que essa primeira parte inteira nesses hobbits saindo da casa lá do Frodo na Vila dos Hobbits, que era a antiga casa do Bilbo, e andando até um caminho específico que eu vou chegar depois, e aí eles passam por umas florestas e acontecem umas aventuras ali no meio, e eu amei essa ambientação. Eu achei que é muito uma sensação de conforto, eu amo a ideia dos Hobbits e toda essa criação que tem em volta deles, dessas criaturas que gostam de ficar na deles, confortáveis, e aí quando eles saem de casa pra fazer aventuras, como é o caso desses livros, eles estão sempre tipo de saco cheio, eles adoram comer, eles tipo comem o dia inteiro, e aí eles ficam muito incomodados que eles não podem fazer isso o dia inteiro quando eles estão em aventuras. Então eu adorei essa parte, eu achei muito aconchegante, eu fiquei lendo essa parte ouvindo as músicas dos filmes, porque eu acho a trilha sonora dos filmes maravilhosa. E assim, é aquela coisa, nessa primeira parte do condado você já sente que o Tolkien ele vai descrever muito, ele vai descrever todo o ambiente, as árvores, os caminhos, e ele passa muito tempo fazendo isso. Mas eu particularmente gosto muito e não me incomodo com muitas descrições, porque eu me sinto muito dentro da história quando isso acontece. Eu sinto que eu sou transportada para esse universo, a Terra-média, fiquei ali todo esse tempo e foi incrível essa experiência de ler do Condado. E, inclusive, no momento que eles ainda estão saindo dessa região, eles vão encontrar o tão famigerado Tom Bombadil. Eu nunca tinha lido os livros e tinha visto os filmes, e esse personagem não aparece nos filmes, mas as pessoas costumam comentar muito sobre ele e as pessoas costumam falar bem mal. Mas eu gostei do Tom Bombadil, eu acho que talvez porque eu tava esperando ser um personagem, assim, não tão legal de acompanhar, eu acabei gostando mais da experiência, indo com poucas expectativas, e eu acho que ele é um personagem que traz muito história pro livro, sabe, pra esse universo, ele traz muito essa sensação de que o que é esse personagem, como ele pode ser uma coisa mais lendária, porque ele nem é afetado pelo anel, se eu não me engano, a gente vê aqui no momento da história, e a parte que eles passam com eles parece uma coisa meio assim, talvez o único problema que eu teria com o Tom Bombadil é que parece que ele surge no momento de solucionar as coisas, e talvez não é preguiçoso, não é uma coisa preguiçosa a execução desse personagem, mas eu não sei se é o meu tipo de situação, assim, favorito, tipo de solução pra situação favorita, que é quando vem um personagem do nada, que tem todos os poderes e salvam os outros personagens. Então talvez eu não gostei muito nesse sentido, mas ainda assim eu gostei da parte que aparece o Tom Bombadil, e com o Tom Bombadil também vem as canções. Já tem canções antes do Tom Bombadil aparecer, mas aí ele também insere mais. E esse livro, ele é cheio de canções, e esse também era um ponto que muita gente eu já tinha visto falando que não gosta no Senhor dos Anéis. Eu, por outro lado, gostei bastante das canções, elas realmente, algumas são muito longas, mas eu nunca recomendaria ninguém pular essas canções, porque elas também trazem muito da história desse universo e dessa Terra-média, desse tudo que o Tolkien criou aqui. Nessas canções você vai ter, tipo, lendas históricas sobre o que aconteceu eras atrás na Terra-média, então é muito legal mesmo. Essa edição é incrível, no começo da edição tem várias notas sobre a tradução e as edições, e o Tolkien mesmo, quando o Tolkien publicou pela primeira vez toda essa história em relação aos livros, mas também no final dessa edição tem as canções em original, e eu gostei bastante de poder ler a canção traduzida e depois ler a original, achei que foi uma experiência bem legal, e eu realmente gostei bastante da parte das canções. Não sei se isso vai continuar nos próximos livros, se a minha opinião vai mudar, mas eu não acho que é uma coisa horrível, e tipo, eu acho que eu esperava mais, eu esperava que esse livro teria bem mais canções do que ele teve realmente, eu acho que são
poucas, e nos momentos da história que fazem sentido ela estar ali, não fica uma quebra da história, então eu gostei bastante dessa parte do Senhor dos Anéis. E a última coisa que acontece muito significativa nessa primeira parte do livro é o Aragorn. Ele finalmente aparece, né, que é o Passo Largo, se eu não me engano é assim que ele é chamado, na estalagem do Pônei Empinado, que ficou na tradução, mas eu lembro que eu já tinha visto que é estalagem do pônei saltitante em alguma tradução mais antiga, e pra mim eu gosto mais como essa outra tradução soa, mas eu posso ter inventado isso também, não tenho certeza. Mas aí nessa estalagem que os hobbits, depois de finalmente passar de toda essa área do condado e chegar nessa estalagem, eles vão conhecer o Aragorn. E o Aragorn é um personagem muito legal, eu acho que ele é um personagem que ele também é aquele meio que parece um herói demais, tipo Frodo, que vai seguir o que é preciso fazer, mas eu acho que ele ainda tem umas motivações mais fortes. O Aragorn, ele tem toda essa história de ele aparentemente ser descendente desses seres lendários que tem uma lenda aqui. Assim, gente, esse é um livro que eu achei que tem muita história, muita construção de mundo, e lendo uma vez só, eu não senti que eu consegui pegar tudo. Eu quero muito reler em algum momento no futuro, porque é realmente muita coisa, e muita coisa assim, gente, eu li faz, tipo, uns 15, 20 dias, e tem coisas que não dá pra gravar tudo que acontece aqui, mas pelo que eu entendi do Aragorn, tem toda essa lenda com esses duas outras pessoas, se eu não me engano era um homem, né, essa raça de humanos, e uma elfa, que aí eles se apaixonaram, e tem toda essa história, e pelo que eu entendi, o Aragorn, ele meio que é descendente dessa história aí, do homem dessa história. Tem toda essa questão dele ser o rei por direito, pelo que eu entendi, tem toda uma canção, quando Gandalf, ele vai apresentar o Aragorn pros hobbits através de uma carta, ele coloca essa canção muito específica que fala sobre isso, que fala exatamente o Sem Coroa outra vez reinará, e eu acredito que isso era uma referência ao Aragorn mesmo. Então assim, ele é um personagem que eu gostei bastante de acompanhar, ele é aquele personagem que ele quer fazer o certo, mas ele também quer ir atrás do que é dele por direito, de certa forma. Então eu gostei de acompanhar o Aragorn, e eu não lembro muito, eu não lembrava muito de como era esse personagem no filme, então eu quero rever o filme pra ver, porque eu ainda não revi, eu acho que vou rever talvez quando eu terminar de gravar esse vídeo, pra ver como esse personagem foi representado e adaptado para as telas. E depois que o Aragorn se junta a esses hobbits, eles começam uma viagem e a gente entra pra segunda parte do livro, porque aí os personagens vão chegar depois de algumas coisas que acontecem numa viagem que eles estão fazendo lá junto pra chegar nesse lugar, eles vão chegar em Valfenda. Valfenda já aparece no Hobbit e é um dos meus lugares favoritos da Terra-média, eu acho incrível, eu acho que se eu tivesse que escolher, eu queria muito a Vila dos Hobbits e o Condado, mas a minha segunda opção seria Valfenda. Eu acho que eu faria igual o Bilbo, que passou a vida inteira dele no Condado e no final da vida foi para Valfenda, que é o que acontece, inclusive, quando o Bilbo aparece em Valfenda, depois de todo esse tempo dos personagens fazendo a jornada lá deles, passando pelo Condado, eu fiquei super emocionada, porque eu realmente gosto muito desse personagem. E em Valfenda, que é esse lugar mágico onde essa raça de elfos vivem, porque se eu não me engano existe mais de uma raça de elfos, né, e é esse lugar totalmente mágico, calmo, cheio de canções e que tem esse ar etéreo, e é muito incrível. E lá a gente vai conhecer a formação do Conselho e da Sociedade do Anel, né? Vários personagens de várias raças diferentes que representam pontos diferentes da Terra-média vão se reunir em Valfenda para discutir essa história, e a gente vai conhecer mais ainda sobre a história do Anel e por que ele precisa ser destruído e o que está acontecendo em outros lugares da Terra-média, porque esse livro, essa história, é muito narrada pela visão dos hobbits, que não tem esse contato, então pelos outros personagens, principalmente o Gandalf, que volta a aparecer aqui, a gente vai entender melhor o que está acontecendo com a Terra-média e com agora esse mal que está se alastrando por causa da volta do Sauron. E aí os personagens da sociedade, além do Aragorn e dos nossos 4 hobbits e do Gandalf que vão ser apresentados, vão ser o Gimli, o Legolas e o Boromir. Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre o Gandalf. Eu acho que o Gandalf não precisa muito de comentários, o Gandalf é um dos meus personagens favoritos. Eu acho ele um personagem incrível de acompanhar, porque ele é muito engraçado, ele é muito debochado em vários momentos, ele dá várias patadas nos outros personagens, e eu gosto muito dessa ideia desse personagem que tem todo esse poder, ele tá nessa posição super alta, mas ele ainda assim vê nos outros o potencial de cada um, principalmente nos hobbits, que muita gente não vê esse potencial porque são criaturas pequenas que vivem meio isoladas, mas o Gandalf vê, então ele é um personagem muito quentinho no coração.
O Legolas foi um personagem que eu senti que nesse primeiro livro ele não teve um peso muito grande, eu não sei se isso vai mudar no resto da trilogia, mas eu tenho lembranças do Legolas do filme, principalmente do Legolas e do Gimli, da relação desses dois personagens, porque tem todo esse embate entre os elfos e os anões. E no livro eu senti isso, mas em uma escala muito menor do que aparece nos filmes, pelo que eu me lembro. Então eu não sei se, tipo, eu gostei tanto desses personagens, eles são legais de acompanhar, mas eu não achei que eles tiveram um peso muito grande aqui. E o último que a gente tem é o Boromir. O Boromir é um personagem muito interessante de acompanhar, porque ele é muito humano. Ele é da raça dos humanos, mais diferente do Aragorn, que também é da raça dos humanos. O Boromir, ele é humano no sentido que você consegue sentir muito por ele e pelo que ele tá passando, pelas emoções que ele tá sentindo. Porque ele vem desse lugar em que a única coisa que ele quer fazer é resolver a situação pro povo dele. Então ele vê no anel, eu super entendo toda a questão do Boromir aqui, de ele pensar, cara, por que a gente vai destruir esse anel, sendo que a gente podia estar usando ele pra salvar o nosso povo, sabe? E pelo bem, só que o anel não dá pra ser usado para o bem. Mas eu entendo muito o personagem e é muito legal acompanhar ele. Eu sinto que no filme eles adiantaram muito isso, porque eu lembro do Boromir já no conselho, todo assim nervoso em relação ao anel, e no livro isso vai acontecendo de forma mais devagar. Então é um personagem muito interessante, tô ansiosa pra continuar os próximos 2 livros e ver como esse personagem vai seguir, mas eu já gostei muito de acompanhar ele aqui, porque eu acho que ele é um personagem que é muito fácil sentir empatia por ele, mesmo quando ele erra de certa forma. Outro ponto muito importante dessa história que me marcou muito nessa segunda parte é quando finalmente a Sociedade do Anel é formada por todos esses personagens que eu comentei, e eles saem e aí eles têm que passar por todo o inverno, tá um inverno horrível, e eles têm que passar por tudo isso, e por causa disso, porque esse inverno tá insuportável, eles têm que entrar dentro das montanhas, e eles entram em Moira, que tem toda uma história, que os anões tinham feito toda uma sociedade dentro daquelas montanhas, só que por muita ganância, eles acabaram escavando muito fundo, encontrando criaturas que meio que destruíram eles, e é isso mais ou menos a história de Moira, e eu acho todo esse conceito assim muito legal e toda essa construção desse passado incrível. E aí a gente sabe que alguns dos anões eu acho que é um dos anões só, não sei se é mais de um, do Hobbit, eles foram pra essa Moira depois de um tempo, depois dos acontecimentos do Hobbit, nesse meio tempo entre essa história e esse livro aqui, porque eles foram ver se já tava habitável ali, o que eles poderiam fazer. Então aí os personagens vão entrar ali, o Gimli, ele tá em busca disso, desses anões que foram pra lá, o que aconteceu com eles. E aí lá dentro vão acontecer várias aventuras dos personagens terem que seguir caminhos muito perigosos, até que eles entram em locais também, tipo uns grandes salões de quando Moira ainda era esse reino dos anões, de certa forma. Então é muito legal acompanhar, com certeza uma das minhas partes favoritas da Sociedade do Anel. É muito tenso acompanhar o que vai acontecer. E aí o que acontece é que aparecem os orcs lá, que os orcs eles tinham saído das montanhas depois dos acontecimentos do Hobbit, pelo que eu entendi, a grande maioria deles, mas agora todas essas criaturas mais maléficas, de certa forma, estão a controle do Sauron, né? O Sauron tá controlando elas pra fazer o que ele quer, provavelmente ele deve ter oferecido coisas pra essas criaturas, e os orcs eles estão caçando a Sociedade do Anel, porque o Sauron quer o anel que tá com o Frodo, e o Sauron tá procurando jeito de encontrar onde o Frodo está, né? Aí a gente tem os acontecimentos, e Moira é onde acontece uma coisa muito triste com o Gandalf, mas não foi triste pra mim, porque eu já sabia o trajeto do Gandalf ao longo desses 3 livros, eu sei o que vai acontecer com o Gandalf, eu fiquei muito triste de já saber essa trajetória do personagem, porque eu senti que os acontecimentos ali perderam muito o peso, porque acontece aquilo tudo, aquela criatura que o Gandalf tenta lutar contra ela a todo custo pra deixar as outras pessoas, os outros membros da sociedade passarem, e aí ele é levado pro fundo da montanha, sabe? E aí a gente acredita que talvez ele tenha morrido e os personagens sofrem muito, mas eu não consegui sofrer com isso, eu fiquei muito triste pelos personagens, mas eu não consegui sofrer com isso porque eu já sei o que vai acontecer com Gandalf nos próximos livros, né? Pelo menos eu tenho vagas lembranças do que acontece. Então, eu fiquei muito triste, eu queria muito ler O Senhor dos Anéis sem saber desses acontecimentos, porque, enfim, né, eu acho que a história teria sido muito mais impactante pra mim, o que acontece ali. E aí, o último local aqui, que eu acho que é mais marcante antes do final do livro, é Lothlórien,
não sei se eu pronunciei certo, mas também é um local onde vivem elfos, só que são elfos que parecem que estão ali há mais tempo, pelo que eu entendi, eles são muito antigos, e esse lugar talvez seja o único momento da história que eu achei que as descrições ficaram muito densas, mas eu acredito que as descrições, mesmo sendo mais densas, fazem sentido no contexto daquele lugar, porque esse lugar parece um lugar super antigo, que parece até de certa forma parado no tempo, e quando esses personagens, depois de perderem um Gandalf, tem que entrar ali, eles ficam ali naquele momento parado no tempo e no espaço mesmo, tentando lidar com tudo pra depois continuar a jornada deles, e eu acho que faz sentido esse lugar existir na história, mas talvez foi o que eu li mais lentamente. Ele é muito... parece muito mundo à parte dessa história, e até tem uma calmaria meio assustadora, parece que os personagens nunca vão sair dali. A gente entra em contato com a Galadriel e ela conta mais da história do anel pro Frodo, ela tem um dos anéis dos elfos, porque foram feitos vários anéis além do nosso anel principal dessa história, foram feitos anéis que ficaram com os homens, anéis que ficaram com os elfos, e a gente tem o grande anel que governa todos, que é esse anel que tá com o Frodo, que é o anel que o Sauron quer, né? E aí a gente tem a Galadriel contando um pouco pro Frodo sobre isso, e ela explorando um pouco a mente desses personagens e os desejos desses personagens. Então é um momento interessante da história, mas eu não diria que foi o meu momento favorito desse primeiro livro. Depois disso a gente tem a jornada final, e aí eu sinto que o Boromir apareceu mais ainda daquilo dele querer fazer as coisas do jeito dele e usar o anel, e aí a gente sente bastante isso no que acontece nesse final, e também o Frodo vai sair, né, tentar seguir sozinho essa jornada, e aí nesse momento eu senti que o Frodo, eu consegui me apegar mais ao Frodo, toda essa coragem dele de, mesmo sabendo de todo o mal que ele tem pela frente, ele decidir ir sozinho e deixar a sociedade pra trás. É um momento que eu chorei bastante no final, porque é quando a sociedade se rompe e você acompanhar esses personagens juntos, passando por todas essas coisas, por todo esse tempo, é um pouquinho dolorido ver ela se rompendo, mas o Sam vai atrás do Frodo, né, sempre leal, sempre do lado do Frodo, então é muito bonitinho a cena que o Sam corre atrás dele, e eles vão no barco, e é muito triste, e aí eu tava ouvindo a trilha sonora do filme, e eu tava ouvindo a última música do filme, se eu não me engano, que é quando a sociedade se quebra, e aí foi um momento muito emocionante, e eu acho que foi uma ótima forma de terminar esse primeiro livro em relação aos outros dois, mesmo pensando... Quando você pensa que é um livro único, você consegue desculpar um pouquinho esse final, porque não é, nossa, aquele final do livro, mas é um bom momento pra quebrar a história e começar as outras, né? E eu acho que era isso que eu tinha pra comentar. Eu realmente queria conversar sobre esses momentos da história, porque quando eu li eu só ficava, meu Deus, eu preciso falar com alguém sobre esses momentos aqui, e por que que eu gostei tanto, e nossa, eu não tô gostando disso, eu queria conversar com alguém, e eu tenho um canal em que eu posso fazer isso, e que eu sei que muitas pessoas que me acompanham já leram O Senhor dos Anéis e gostam, eu sei que muita gente não leu e provavelmente não vai ver esse vídeo deve ter ficado enorme, mas eu não poderia gravar esse vídeo em qualquer outro formato. E assim, eu já amei esse primeiro livro pra essa trilogia, eu só queria gravar esse vídeo pra começar o segundo, eu já pretendo começar o segundo livro amanhã, hoje mesmo, porque eu realmente não quero ficar longe desse universo, ele é uma forma de escapismo muito forte, eu acho que justamente por essa descrição do Tolkien você se sente dentro da história, completamente transportado pra lá, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, obrigada por assistir até o final, e comente comigo se você já leu, se você não leu e viu até o final, se você for com vontade de ler por causa disso, e é isso, até mais!